estado de flow é um estado de consciência imersiva que se alcança em atividades de expressão criativa e técnicas harmoniosas, causando assim uma consequente perda do sentido de espaço e tempo. Nós vamos aprender a confeccionar um instrumento que permite alcançarmos este estado, utilizando materiais de baixíssimo custo. O bastão swing é uma adaptação do bastão de contato. O bastão de contato é conhecido pela manipulação corporal de objetos e também uma swing flag. Esses dois instrumentos fazem parte de uma extensa vertente chamada de artes fluidas. São elas que nos permitem um estado de consciência imersiva. Os materiais necessários para o nosso bastão são 2 pedaços de tecido fino. Eu utilizei 40 cm de largura e 130 de comprimento, mas não precisa se sentir obrigado a seguir estas medidas. O importante mesmo é que o tecido seja fino para dar leveza aos movimentos. O tecido será a nossa swing flag, por isso precisamos de 2 pedaços para cada extremidade. Precisamos também de uma câmara de bicicleta. A câmara não precisa estar nova, mas ela precisa estar em boas condições para ser cortada e utilizada no bastão. A câmara vai dar balanceamento ao cabo, assim distribuindo o peso para os truques serem mais uniformes. Precisamos também de uma tesoura de ponta, um cabo de madeira. Eu utilizei de vassoura ou rodo, é o melhor material para ser usado. Um corante para tingir o tecido. Nesse caso, eu estou utilizando a cor vermelha, mas pode ser qualquer cor que seja apropriada para tecidos finos. Isso é muito importante frisar, porque dependendo do corante podemos danificar o tecido, então tem que ser um corante específico para tecidos finos. Um rolo de fita isolante também nós vamos precisar para prender a câmara ao cabo e uma régua também, opcionalmente, para medir o tecido. A melhor estratégia é começarmos tingindo nosso tecido, já que o tingimento demanda um pouco mais de tempo para ficar pronto. Começamos colocando metade da panela e ligamos o fogo e a deixamos até ferver. Após o fervimento, jogamos o corante e mexemos até dissolver por completo. Depois então, pegamos uma outra panela, de preferência grande, com bastante água para cobrir todo o tecido. Levamos ela ao fogo, mas não é necessário esperar ferver. Porém, antes de jogarmos o tecido, precisamos umedecê-lo na água fria.
Após umedecido, jogamos o tecido nessa água morna e deixamos cozinhar por 5 minutos. Após os 5 minutos, faremos a transferência do corante dissolvido para a panela com o tecido. Mexemos para ficar uniforme a cor por 30 minutos.
Agora que temos nosso tecido tingido, precisamos fixar a cor. Antes de tudo, coloque um pano ou um jornal para proteger a superfície de baixo. Então pegue um balde e adicione água fria ou água em temperatura ambiente e jogue 4 colheres de sal grosso ou sal fino e mexa na água com uma colher. Agora vamos transferir o tecido tingido para o balde com água fria. Nesse momento, é comum sair um pouco de tinta na água fria, mas não se assuste, é normal. Vamos mexer o tecido e deixá-lo de molho por 30 minutos na água com sal. Passado estes 30 minutos, estendemos nosso tecido. Importante não torcer ou retirar o excesso de água. Isso pode acabar manchando e danificando o tecido. Deixamos assim os tecidos secarem e começamos a confecção do bastão. Para o nosso bastão, vamos começar cortando o pino da câmara bem rente, para a gente poder usar o maior espaço da câmara possível. Depois vamos cortá-la em 4 tiras. Daí vamos pegar o nosso cabo e marcar o meio. O meio vai ser a marcação do equilíbrio do bastão. Depois vamos enrolar a câmara rente ao meio do bastão e fazendo força sentido à extremidade. No final, quando estivermos com a ponta da tira, nós enrolamos com a fita isolante. Vamos repetir este mesmo processo do outro lado. Começamos no meio do bastão, enrolando a tira, fazendo força com a borracha e no final enrolamos a ponta com a fita isolante.
Agora que nosso tecido está seco e tingido, vamos utilizar a ponta da largura do nosso tecido e enrolarmos com fita isolante. Isso é, primeiro nós vamos pegar a ponta larga do tecido, enrolamos com a fita isolante para prender no cabo. Depois nós a colocamos para a esquerda. E então firmamos novamente com um pedaço de fita isolante entre o cabo e o tecido. Depois vamos pegar mais um pedacinho de tira da câmera e começarmos enrolando do sentido do meio até o final. Essa parte é muito importante porque isso vai dar o melhor balanceamento para o bastão e também firmar o tecido, a nossa swing flag. Repetimos então o processo do outro lado. Só que desta vez nós vamos enrolar o tecido para a direita. Assim, quando nós fizermos o movimento, eles não vão enrolar sentido bastão, certo? Então, depois de firmado o tecido, nós vamos enrolar a câmera até o final, assim firmando o balanceamento e o tecido, a nossa swing flag.
Agora o nosso bastão está pronto. Mas vamos relembrar que este bastão é um bastão swing. A swing flag ela vem em pares, então faremos um outro bastão para firmarmos o nosso flow e honrarmos a swing flag. Para o nosso segundo bastão, começamos marcando um meio. Este meio é o nosso equilíbrio. Desta vez, eu vou utilizar uma câmara maior, uma câmara de aro 32. Vamos pegar a nossa tira, enrolar com bastante força no cabo até o mais próximo do final do bastão possível e prender o último pedaço com fita isolante. Vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Começamos do meio do bastão até o mais próximo do final possível, lembrando de firmar bastante a borracha para ter mais aderência.
Agora vamos prender o tecido na extremidade. Não se esqueça que cada lado terá que ser virado ao contrário. Feito isso, o nosso tecido está preso com a fita isolante e voltaremos a enrolar do meio que paramos até o final. Câmaras maiores como a de 32 permitem que enrolemos mais vezes na ponta do bastão. Para quem tem interesse em treinar com um bastão de fogo e precisa se acostumar com o peso, este tipo de aro é o ideal. Vamos repetir o mesmo processo do outro lado, não se esquecendo de colocar o tecido para o lado ao contrário e pegamos a nossa tira, nossa última tira, enrolamos com bastante força no cabo até o final e enrolando mais vezes para dar mais peso e aderência. Prontinho, agora nós temos um par de swing bastão personalizado. As artes fluidas é sobre se sentir conectado com seu corpo e mente. Ela pode te ajudar a controlar a ansiedade e te ensina muito sobre resiliência. Este movimento precisa ser cada vez mais aprendido e compartilhado. Ele é muito importante. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima. Paixão de malabarista é amor e arte no meio da pista. Paixão de malabarista entre nós, só o para-brisa. Paixão de malabarista é amor e arte no meio da pista. Paixão de malabarista entre nós, só o para-brisa. Moça bonita, me olhou, foi diferente. Malabarista, esse meu jeito é atraente.